Oh, aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de falar uma palavra que só Deus pode mudar a sua vida. A palavra está dentro da Bíblia. E dentro da Bíblia há sobre Hebreus 11 e capítulo 11 e versículo 1. E o que diz? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vê, porque dela os antigos alcançaram testemunhos. E tem mais, não para por aí não, olha para você ver. Pela fé que entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi do que é aparente. Se você vê bem como está escrito em Gênesis, pela palavra de Deus, Deus fez a terra. A terra era sem forma e vazia. E o que Deus fez? Deus separou as águas da terra. Porque em Gênesis 1, a palavra de Deus está escrito que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Mas chegando mais à frente, Deus falou que a terra precisava de habitação. E fez o ser humano, fez o homem. E do homem encheu ele do Espírito. Porque nosso corpo é alma, corpo e espírito. E viu que o homem sozinho só não poderia ficar. E da costela do homem, que foi o primeiro homem, Adão, fez a Eva. Nisso, desses versículos até que eu chegasse aí, resumido o que eu disse, eu quero dizer que Deus separou tudo, fez os peixes, a criação toda, até chegar ao homem. Fez os peixes, fez a criação, fez o homem. E Adão deu nome à criação. Eu quero dizer para vocês que o sobrenatural é muito forte. Do que Deus faz pela palavra dele, como está em Hebreus. Pela fé. Deus, ele executa tudo pela palavra dele. Sem a palavra dele nada é feito. Nós temos que ter fé de buscar a Deus, conhecer a Deus, entender o que Deus tem para nós, o que Ele fez aqui e o que Ele quer fazer sobre nossas vidas. Porque quando temos um encontro com Deus, reconhecendo Ele como o único Salvador e pondo a nossa fé em prática, nós vemos como é importante a vida de viver em Cristo, como é importante as coisas tão simples que aqui na terra foi feito por Deus, e reconhecer que Ele é o único Deus verdadeiro que pode nos transportar para várias dimensões sobrenatural, a nos mostrar como Ele é capaz de nos encher, de nos usar, pois aquele que é escolhido para a obra é diferente, tem entendimento, busca sabedoria, meu irmão e minha irmã. Você sabe que quando você reconhece Jesus como Salvador, você reconhece porque que é o mundo e Deus fez, e aquilo é para quem? Com um objetivo. Deus faz as coisas com objetivo. Começou em Gênesis, para você entender. Você não estava aqui quando Deus fez, você não tinha nascido na época de Jesus, mas deixa eu te falar, depois você conhece, nascido pelas águas, batizado, nova criatura você é, e compreende o que é a Bíblia, o que é a palavra. Não é apenas um discurso, não é uma missa que você pega, lê aquilo e vai embora, amém, não. Quando você se converte, quando tu vai para a igreja e começa a conhecer a palavra, começa a buscar entendimento, curioso dentro da palavra, tu reconhece quem é Deus, nas coisas mínimas que Deus faz, nas coisas pequenas que Deus faz sobre as nossas vidas. Nós temos que dar graças a Deus, a
glorificar o santo nome do Senhor sobre nossas vidas. Olha, pela fé tudo pode acontecer, tudo é possível àquele que crer. Eu quero dizer sobre isso tudo, sobre essa palavra de Deus, e falar contigo. Olha, se Deus, que é Deus, fez a terra, a separação do mar, o que Ele pode fazer sobre a sua vida? O que você vem buscar de Deus? O que você quer com Deus a mais? Então busca, meu irmão. Busca, minha irmã. A fé remove montanhas. E que montanhas são essas? São seus problemas. São suas lutas. São a coragem de viver para Deus verdadeiramente. Entender que Ele é capaz de fazer o impossível para você. Pela fé, Deus fez coisas que só Ele pode descrever, coisas que muitas das vezes que ainda a gente busca, por ainda que mais a gente fala, a gente não consegue entender muitas das coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa: quanto mais você conhecer a palavra, quanto mais você buscar desse Deus, mais tu vai conhecer quem é Deus sobre a tua vida. E tem que ver o que Deus faz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela deu morto ainda da fala. Pela fé Enoque foi translançado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o translandara, visto como antes da sua translação, alcançou testemunho do que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que se aproxime de Deus crê que Ele existe, até galardoador do que os buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. É pela fé, meu irmão. Pela fé Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pelo que ordenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha para você ver, Deus mandar você construir uma arca, colocar você e tua família. Tu tem que ter intimidade com Deus, porque é loucura para o homem. Pensa bem, se hoje Deus mandou você fazer um avião e colocar só tua família. Você fala, você tá doido. Dá para entender? É loucura. Mas quando você conhece a voz de Deus, você faz e Ele executa os planos que Ele colocou na sua mão. Amém? Olha para você ver no versículo 8 de Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Eu estou indo, Senhor. Quando Abraão escutou a voz de Deus, e Deus mandaste ele foi. Pela fé. Porque pela fé, meu irmão, se viver pela fé de Deus é diferente. Tudo pela fé. Pela fé habitam na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha como é que é forte. Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, no qual o artifício e o construtor é Deus. Pela fé também a mesma. Sara recebeu a virtude de conhecer e deu à luz, já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A idade de Sara para ter um filho. Gente, Deus é capaz de fazer os ventos soprar ao nosso favor, se é preciso. Deus, pela fé, quando Ele tem algo em nossas vidas, Ele fala que a promessa que Ele quer cumprir, Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Tudo é possível para aquele que crê. Quando você conhece a voz do Senhor, você obedece. Reconhecemos que estamos falhos e fracos.
mas sabemos que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. O que eu quero falar sobre isso tudo? Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé naquilo que Deus tem para você, meu irmão. Que Deus é capaz de fazer o impossível. Entende? Deus é capaz de fazer o impossível para você. Nada é impossível para Deus. Deus é capaz de fazer muito mais que pensamos. Olha como é que é forte aqui no capítulo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sem que ele receba a promessa, ofereceu o seu unigênito. Sendo que lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para ter morto ressuscitar. Isso é festa dar o único filho teu. Levar-o no monte e querer sacrificar ele, obedecendo à voz de Deus. Isso é você reconhecer a voz de Deus, porque ainda que morresse, ele ia ser ressuscitado. E Abraão, ele obedeceu à voz de Deus. Pela fé, não precisou matar, porque Deus já tinha preparado um animal que era quando ele encontrou lá em cima para sacrificar. Ele amarrou Jair no momento que queria sacrificar o filho dele. Escutou a voz de Deus. Sabe, queridos irmãos, quando tudo da sua vida você acha que é o fim, até seu filho no hospital, é o sim de Deus. É claro que tem casos que é para a morte e outros casos que é para a bênção, mas eu quero falar da parte da bênção. Muitos vão morrer porque já chegou o momento, mas muitos vão viver porque Deus tem algo com eles. Somos nós. Nós somos a diferença aqui na terra. Então, quando tudo diz que não, é hora de Deus te mostrar que ele diz sim. Ora, quando tudo se acha que já acabou, é o começo de Deus sobre a sua vida. A hora que você fala, eu já não suporto mais, não aguento mais, é o começo de Deus sobre a sua vida. Deus, ele é capaz de fazer o impossível para você. Você tem que tomar posse, meu irmão. Tu tem que entender quem é Deus sobre a sua vida. Tu tem que saber esperar, mas não desistir. Sempre buscar de Deus tudo que tu faz na tua vida. Porque se Deus está no controle, vai dar certo. Nunca faça as coisas precipitadas. Busca tudo pela fé. Porque Abraão usou pela fé sair da sua parentela, ir para a terra, não sabia para onde. É poder de fé, meu irmão. Pensa bem, você vai sair de sua casa, Deus mandou e você não sabe para onde você vai. Hein? Com cada um Deus executa um plano. Com cada um Deus faz de uma forma. Saiba que Deus é capaz de fazer o impossível para você. Nunca desista. Tenha fé. Uma fé é aumentada dia após dia. Busca cada vez mais o Senhor, que tu verás o que Ele é capaz de fazer, de falar contigo, que aos olhos dos outros é loucura. Então a intimidade, muitas das vezes, que Deus fala, não ficar calado mesmo. Que Deus abençoe vocês. Amém.